principal foco dele é a análise da pegada de carbono associada à telha fotovoltaica do tipo cerâmico com células SiPO, células policristalinas. Meu nome é Raoni Pinheiro Gonzaga de Souza, orientador do professor Felipe Melo, na disciplina de conclusão do curso TCC. Sumário, introdução, análise de introdução, materiais e métodos com avaliação do ciclo, objetos de estudo, resultados das discussões, conclusões e referências. Bem, eu vou introduzir o meu trabalho apontando um pouco referente ao sistema de fato de energia fotovoltaica, que para muitos ainda são um pouco desconhecido. Em 2012, a Agência Nacional ANEEL ela desenvolveu a Resolução 482, que discorre sobre a possibilidade de implantação de sistemas fotovoltaicos, né, nos telhados brasileiros, de uma forma que a gente chama de integração de sistemas fotovoltaicos aos nossos telhados, ou seja, descentralizar essa formação de energia, essa geração de energia, às gerações mais próximas das edificações. Então, ela criou a Resolução 482, que depois, em 2015, ela foi atualizada para 687. Essa Resolução 687 ela só criou uma expansão da capacidade de geração das que a gente chama de geração compartilhada, distribuída. Como é que é essa geração distribuída de fato? A GD. Essa GD, nada mais nada menos, é um sistema, né, que ele torna a aproximação dos sistemas fotovoltaicos de integração no lugar de ser naquelas grandes usinas para gerações próximas na edificação, ou seja, no telhado das edificações. Então isso barateia, custeia, diminui o custo do sistema e mesmo das perdas de energia, né, ao longo do processo como um todo. Então, de fato, como é hoje o sistema fotovoltaico? Como é que esse sistema fotovoltaico funciona? Então, existem dois modelos convencionais, que chama off-grid, que são os sistemas autônomos, que são os sistemas primários, que começou a trabalhar aqui, que usam o quê? Painéis fotovoltaicos. Esses painéis geram energia de dia e armazenavam no banco de baterias para ser usado no período noturno, tá? E é um sistema off-grid porque não está conectado à rede. Basicamente, ele era montado com módulos, controladores de carga, baterias estacionárias, inversores para fazer a conversão da corrente contínua dos painéis para a corrente alternada e os equipamentos da residência que ali usava. E daí criou-se o sistema grid-tie, ou seja, conectado na rede. São sistemas hoje que a gente consegue diminuir o custo, porque não tem mais necessidade dos bancos de baterias, que antigamente encareciam muito, e é um sistema direto, que só usa o painel fotovoltaico, que faz a conversão da energia elétrica, da radiação do sol, desculpa, em energia elétrica, passa por um controlador de carga. Esse controlador de carga ele converte, o inversor ele converte a energia de corrente contínua em corrente alternada e alimenta a residência. De dia ele capta, armazena o excedente que não quer consumir e é injetado na rede pública. De noite, quando não tem mais radiação, aquela energia que era injetada com crédito na rede pública, ela é consumida pela edificação. E aí é onde a gente criou o sistema de compensação de energia. Então, basicamente, o sistema fotovoltaico ele trabalha dessa forma, ele funciona assim. Eu introduzi isso para a gente entender o quê? Que as edificações dos setores residenciais urbanos hoje possuem uma grande capacidade hoje de geração de energia. A gente tem hoje um mercado fotovoltaico muito grande, então o uso da energia solar na construção ele representa um desafio arquitetônico muito real hoje, porque a aplicação dela hoje normalmente é feita assim, em painéis sobre os telhados, tá? São os sistemas convencionais. Então, qual é o impacto? E aí se pergunta, qual é o impacto muito relativo ao sistema fotovoltaico hoje no mercado brasileiro? E aí a gente tem duas incógnitas. O primeiro é um sistema convencional, com uso de painéis aplicados em cima do telhado. São sistemas convencionais, vamos dizer assim, que a gente normalmente vai para o trabalho, sistemas tradicionais. E o outro são os das telhas fotovoltaicas, ou seja, uma integração, onde a gente entra com um conceito básico, que é o conceito de Building Application Fotovoltaico, ou seja, a aplicação de sistemas fotovoltaicos à edificação, e o BIV, que é sistemas Building Integration Fotovoltaico, ou seja, integração fotovoltaica nas edificações, onde harmonicamente, isso que vocês estão vendo aqui, são sistemas fotovoltaicos, tá? São telhas com células fotovoltaicas embutidas nela. Então, essa descompatibilidade, hoje, que a gente chama a harmonia arquitetônica no sistema, agrada muito mais hoje aos projetistas, aos arquitetos, essa aplicação. E aí entra o foco do nosso trabalho, né? É a avaliação desse ciclo de vida nesse comparativo, em relação a um painel, um sistema convencional, ou um sistema hoje, vamos dizer assim, mais harmônico, usando telhas fotovoltaicas. Então, para que esse comparativo?
impacto eu usar hoje um telhado desse, com uma telha dessa com esquema já integralizado, ou usar um painel convencional em cima da residência, né? Então, a gente usa, para esse trabalho, a gente criou, de fato, a avaliação do ciclo de vida como parâmetro, né, como metodológico, para avaliar os impactos ambientais ocorridos no sistema. Então, desde 1980, que a avaliação de impactos ambientais começou a ser utilizada pelas empresas para selecionar uma melhor atividade, como a melhor alternativa sob o ponto de vista ambiental, econômico e ético. Então, o método ACV, que estuda com base na expressão do quê? Do berço ao túmulo, e essa expressão hoje já é tão rebatida que agora é mais do berço ao túmulo e agora do berço ao berço, ou seja, não é mais a produtividade desde o processo de extração, produção e final a extração, produção e final, e retornando com os 6R, né, com a filosofia do 6R de reciclagem, reutilização e reaproveitamento. E aí, a gente, para esse processo, nós utilizamos um software chamado CIMAPRO, né, que é a avaliação do ciclo de vida. A gente trabalha com 3 componentes básicos, né? Então, o primeiro dele foi usar o componente, qual análise que a gente utilizar. Então, a gente usou um programa chamado CIMAPRO 4.8, que serve para analisar todo o efeito humano e ecológico da utilização, desde a energia, a água, a matéria, descargas ambientais identificadas em todo o processo para fazer esse inventariado. Então, essa ferramenta ela faz o quê? Coleta e monitora, né, todo o desempenho ambiental do processo, desde o começo ao fim, utilizando as normas brasileiras, que é a da BNT, a ISO 14040 e a ISO 14044. Para eu alimentar esse CIMAPRO, eu tive que usar um inventário com base de dados, tá? Que é o EcoReinvent de 2015. Esse EcoReinvent ele tem toda uma planilha de gestão do processo seletivo de todos os processos, né, dos materiais aplicados nessa análise. Então, esse banco de dados ele contém desde a produção de energia, transporte, materiais de construção, produção de produtos químicos, produção de metais, entre outros mais de 10 mil conjuntos e integrações de dados para chegar a essa análise de dados dentro do CIMAPRO. E o método escolhido para analisar, depois de todo o levantamento no software, foi o IPCC 2013, né, que com base na situação das mudanças climáticas em relação ao aquecimento global, o IPCC ele criou esse método com base principalmente no potencial, em relação ao potencial do aquecimento global, com base nos dados retirados dessa análise, para identificar 2 pontos principais, né? A contabilização da emissão do CO2 na atmosfera, então evitando a diminuição desse aquecimento global, né? E os dados são sempre todos coletados, ele é representado por equivalência de dióxido de carbono, ou seja, do CO2, quanto de CO2 é emitido, né? E aí a gente consegue de fato mensurar essa pegada de carbono. A questão hoje do aquecimento global ele é analisado em 2 parâmetros principais. Um de curto prazo, que é o efeito logo, quanto aquele processo produtivo vai danificar o meio, e aí esse processo de curto prazo é visto em torno de 20 anos equivalente, e já o de longo prazo, ele já faz uma análise de 100 até 500 anos para identificar o quanto isso é cumulativo no meio ambiente, né? Isso tudo com base para identificar e interrogar o quê? Qual é o impacto que esse sistema, ou sistema produtivo desses sistemas vem a ter no meio ambiente, principalmente o quanto isso vem a acarretar ou sofrer um dano, né, em relação ao aquecimento global. Então, o objetivo, principalmente do trabalho, foi pesquisar o software de simulação e caracterização da pegada de carbono comparativa entre um sistema convencional e um outro usando telhas fotovoltaicas, analisar e avaliar o impacto ambiental comparativo entre os 2 sistemas de tamanhos equivalentes para uso e integração do sistema Minha Casa Minha Vida. Outro é contribuir para o desenvolvimento da tecnologia desses materiais, integrar a certificação no escopo, né, do contexto do IPv, ou seja, da integração desses sistemas fotovoltaicos,
Desenvolver a tecnologia construtiva nacional, que possibilita a comercialização de telhas solares de larga escala e de baixo custo. Então, os objetos do estudo foram quais? Primeiro, um sistema convencional. Então, para análise do sistema, a gente usou um sistema tradicional de painéis, usando 2 painéis fotovoltaicos de 260 potências, com área ocupando 3,40 metros quadrados de área. Todos os nossos sistemas trabalham com vida útil de 25 anos. A composição do material de cada do sistema tradicional, a gente tem desde o vidro solar, o filme de polietileno, a célula fotovoltaica, a liga de alumínio, cobre, o etilivinylalceno, que é a película traseira, e o plástico de reforço da fibra de vidro. E na estrutura do painel, ele é formado por 2 estruturas de fixação do painel e telhado, ou seja, isso é o que um sistema tradicional em produtos, em matérias, ele engloba, ele fixaria lá no sistema para ocupar isso, tá? Já tenho aumentado aqui para a gente ficar melhor a visibilidade. Então, esse é um dos produtos que a gente usou em análise. Em comparação, a gente usou a telha fotovoltaica, tá? E aí, para a telha, a gente usou 18 telhas para chegar a um sistema igualitário do mesmo tamanho. Seria necessário 18 telhas fotovoltaicas de 30 watts, ocupando uma área de 6,37 metros quadrados. A gente tinha, de fato, em cerâmica em torno de 159,3 kg, tá, de cerâmica vermelha, e 4,33 metros quadrados de célula fotovoltaica monocristalinas. Tá? Após a utilização do CIMAPRO, foi utilizado o indexador, como eu tinha falado, o EcoInvent, obtivemos os seguintes resultados. No sistema tradicional, quando a gente rodou o sistema, usamos o painel fotovoltaico e a estrutura, nós obtivemos na célula fotovoltaica 725 kg de CO2, quilograma de CO2 equivalente emitido no processo, todo o processo produtivo até a sua instalação. Com a estrutura a gente teve uma emissão de 156 kg de CO2 equivalente. Ou seja, se a gente comparar hoje a telha no mesmo processo utilizado, obtivemos que a célula fotovoltaica NI, infelizmente no processo produtivo não tivemos como obter a célula policristalina para fazer esse comparativo, porque não existia no mercado brasileiro. Então tentamos buscar ela para fazer essa equiparação. E aí a gente teve que trabalhar com uma célula monocristalina, que é uma célula um pouco mais, o seu processo de fabril é um pouco mais complexo e gasta mais energia. Por isso que a emissão de CO2 no processo produtivo da telha fotovoltaica é mais acima do que o sistema de célula fotovoltaica convencional. E a telha cerâmica, a gente teve um impacto emissivo de 70 kg de CO2 equivalente. Ou seja, se nós compararmos 2 sistemas, o sistema convencional com o sistema de telhas, o convencional em relação à célula foi o que mais impactou, ou seja, a gente teve um aumento, né, na emissão de CO2 só por causa do processo de produtividade dessa célula fotovoltaica por ela ser monocristalina, e aqui a gente usou uma célula policristalina do painel convencional. Então, totalizando, o sistema tradicional ele emite em todo o seu processo, desde a extração do silício até a sua instalação no telhado, 880 kg de CO2 é a sua marca, a sua pegada de carbono. Já o sistema fotovoltaico, usando a telha, foi emitido 1.160 kg de CO2. Então a gente viu que o impacto é bem maior usando uma telha fotovoltaica, porque houve um aumento aqui em relação à célula fotovoltaica. Se a gente retirasse a célula e imaginar todo o resto do processo, desde painéis com a questão da moldura de alumínio, o vidro, tudo, a gente imaginar só na estrutura do painel, o painel emitiria 156 e a telha, por ser cerâmica, só 70. Então a gente teve um impacto bem menor. Então verificou após análise com base na pegada de carbono que o sistema tradicional teria um menor, né, impacto no meio ambiente. Observação, né, o impacto ambiental da telha foi a utilização da célula fotovoltaica do tipo monocristalina que impactou nessa diferença em relação à pegada de carbono. Então, a gente conclui o quê? Inicialmente o trabalho buscou determinar os impactos ambientais com representação do quê? Na pegada de carbono, do ciclo de vida, de todo o processo produtivo do sistema fotovoltaico de 0,52 kW para o uso do sistema de Minha Casa Minha Vida. Tá? E para isso foi feita essa comparação entre esses 2 sistemas, usando painéis fotovoltaicos
Tá? E o outro usando as telhas. Então verificou qual desses dois produz maior impacto ambiental. Em relação à questão harmônica, a gente verificou que, infelizmente, por uma mudança de célula no processo produtivo, nós obtivemos esse disparâmetro de peso da eficiência dos dois sistemas. Mas, por fim, a gente acha que ponderações para análises mais profundas dos materiais em comparação entre outros tipos de sistemas disponíveis no mercado, para criar um mapa mais amplo e completo dos impactos gerados, até usando mesmo outros métodos e outros tipos de análise, não usando somente o CIMAPRO. Tá? Referências. Né? Obrigado e agradeço a todo o corpo docente de ciência da faculdade, tá? Por todo o meu crescimento profissional e intelectual, oriundo desses quase 8 anos de faculdade, né? A minha família, todo mundo, e muito obrigado.